Bem, por favor, vamos pedir que a pastora Elvira nos dirija a oração. Pastora Elvira, está por aí? Então, Pastora sim, Elvira, podemos? sim, por Estou. favor. Sim, por favor. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, que nos cuidas todos os dias e inspira em nós a tua benignidade. Pedimos a sua presença neste momento para conduzir as nossas mentes, o nosso pensar, o nosso agir. Que seja, Senhor nosso Deus, aquele que emana toda a sapiência em nós e que esta sapiência seja ressignificada na vida cotidiana. Pedimos a sua presença, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Muitíssimo obrigado. Bem, como regras para este debate, pedimos, por favor, que desliguem os vossos microfones. Os vossos microfones. Isto evitaria, então, que eu os embaraçasse, não é? Em termos de eu desligar os vossos microfones. Temos duas pessoas que vão falar hoje. Eu vou fazer uma pequena apresentação, segundo o resumo que me mandaram. Temos primeiro a Virgínia Inácio dos Santos Cucci, que é casada, mãe de 4 filhos, que é doutora em Ciência de Religião, a área de concentração é Literatura Bíblica, mestre em Ciência de Religião, graduada em Filosofia, graduada em Teologia, foi professora durante 3 anos na Universidade de Omar Bongo, no Gabão, foi pastora da Igreja Evangélica Internacional em Addis Abeba, na Etiópia, é atualmente pastora na Igreja Metodista Central de Luanda. E é decana também da Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de Angola. Ela vai falar do tema Covid-19 escancara a vergonha do continente africano. Depois temos também a Andrea Fernandes, que é apaixonada por poesia e orquídeas. Cuidado com as vossas orquídeas por aí. É pastora e professora. Ela é mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Metodista de São Paulo. Trabalha na coordenação do departamento da Escola Dominical da Igreja Metodista e também trabalha no curso de Pedagogia na Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo. O tema que ela vai tratar é consolação em tempos de pandemia, reflexão a partir do relato da viúva Naim. Por esta ordem da apresentação, convido então a Virgínia para falar. Dou para ela 15 minutos. Por favor, pastora Virgínia. Pode abrir o seu microfone. Sim, obrigado. Muito obrigada, sou Jamice. Muito obrigada, Andrea, por estar comigo nesse painel. Obrigada, pastora Elvira, pela oração. Boa tarde a todas, manas, amigas, amigos e colegas. Covid-19 escancara a vergonha do continente africano. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra
a uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel. Êxodo 3:8. Por questões metodológicas, subdividimos a nossa exposição em quatro pontos. Num primeiro momento, estaremos a contextualizar as riquezas do continente. No segundo momento, análise do nosso comportamento como africanos. No terceiro momento, consequências do nosso pensamento. E num quarto momento, estaríamos então a especificar qual é a vergonha que o Covid-19 acaba de escancarar sobre o nosso continente. Primeira parte, contextualização das riquezas. Não é novidade para nenhum de nós aqui de que a África é um dos continentes mais ricos. As riquezas do continente são incontáveis. Cada um dos dos continentes do mundo possui diversos recursos naturais. A África possui a mais rica concentração de recursos naturais como petróleo, cobre, diamantes, bauxita, lítio, ouro, florestas de madeira dura e frutas tropicais. Estima-se que 30% dos recursos minerais da Terra são concentrados no continente africano. Além disso, o nosso continente possui as maiores reservas de metais preciosos do mundo na Terra. O óleo, estima-se que 12% do petróleo produzido no mundo vem daqui, do nosso continente. Os países que lideram a produção do petróleo são a Nigéria, a Líbia, Angola, Argélia e Egito. Essas nações representam mais de 8,7 milhões de barris de todo o petróleo produzido diariamente. A Nigéria e a Líbia estão classificadas entre os 10 maiores países com as maiores reservas de petróleo do mundo, com 48 bilhões de barris para a Líbia e 37 bilhões de barris para a Nigéria. A maior parte do petróleo produzido é exportado para a Europa e os Estados Unidos, onde é refinado e consumido. Metais preciosos. O nosso continente é um dos mais ricos, tem as mais ricas reservas de metais preciosos, como o ouro, cobalto e a platina. Essas reservas de metal valem bilhões de dólares. O continente é o lar do principal produtor de metal do alto preço, ouro. O ouro é muito procurado nas indústrias de joias, bem como nos mercados financeiros, onde é usado como uma opção de investimento alternativo. A África do Sul é o maior país produtor de ouro. Outros países que lideram a produção de ouro incluem o Benin, o Marrocos e a Gâmbia. O cobalto é outro metal precioso produzido principalmente no continente. A mercadoria é essencial na produção de carros elétricos. Aproximadamente 2/3 do cobalto do mundo são produzidos na RDC. A platina é um dos metais mais raros e tem suas maiores reservas na África do Sul. A platina é usada para fazer joias, eletrônicos e equipamentos médicos. A madeira é um dos recursos essenciais na indústria da construção civil e na fabricação de móveis. A maioria dos países africanos é dotado de vastas florestas naturais que fornecem madeira. 10 nações pertencem à International Tropical Timber Organization. Elas incluem Camarões, Gabão, Togo, Libéria, Costa do Marfim, Nigéria, República Democrática do Congo e o Ghana. Esses países são alguns dos principais produtores de madeira do mundo. A maior parte da madeira produzida é exportada para a China, Inglaterra, França e Estados Unidos. Como podemos constatar, ao contrário dos outros 6 continentes, o nosso possui uma riqueza de preciosos recursos naturais. A maioria desses produtos é muito procurado em todo o mundo. Apesar de todas as comunidades que ocorrem e que ocorrem naturalmente no continente, a maioria das nossas nações obtêm
poucos benefícios dos recursos, altos níveis de corrupção, falta de políticas sobre gestão de patrimônio, baixa de alocação e de recursos, exploração e instabilidade política são alguns dos fatores que nos afetam. Esses problemas precisam ser resolvidos para permitir com que o nosso povo se beneficie dos abundantes recursos em nossas mãos. Apesar da riqueza dos recursos naturais, ainda estamos atrasados no desenvolvimento devido à corrupção e à má gestão dos recursos. Como isso pode acontecer? Segundo ponto, a análise do nosso pensamento. E nós queremos fazer essa análise trazendo um exemplo. No 13º andar do prédio do governo em Rivers, no estado vizinho de Belsa, ninguém quer ouvir as críticas. Anadi é o ministro da Energia e também é o responsável pelos recursos naturais de Rivers. Para o governante, a resposta é clara. Durante 8 anos, fiz parte do Conselho Nacional. Sempre que surgiu algo relacionado com a Shell, mas também com outras empresas petrolíferas, via-se que não estavam interessados no bem-estar da população. Não queriam saber das pessoas aqui. As empresas só pensam nos seus negócios. Analisando este depoimento, nós temos algumas questões a fazer. As empresas de exploração de recursos naturais têm como objetivo a exploração de recursos naturais. E nós não podemos considerar isso nenhuma anomalia, porque não é. Seu objetivo é explorar e se fortalecer no mercado. Eles não poderão fazer projetos para o nosso benefício e para benefício daquelas populações, porque isso não é de sua responsabilidade. Sua responsabilidade é de levar os resultados das suas atividades exploratórias para os seus países. Os valores advindos da exploração que fazem em nossos países têm que ajudar na melhoria dos seus orçamentos, dos seus estados e de suas riquezas nos seus países. Eles não podem vir ao nosso continente com projetos de desenvolvimento das nossas populações locais. Esta é nossa tarefa e não deles. Andamos à espera que as multinacionais, ao saírem dos seus países, venham ao nosso continente com sonhos de verem o nosso continente um sonho para se viver, que façam projetos que empoderem as nossas populações e que permitam um desenvolvimento qualitativo das populações nas zonas em que exploram. Estamos à espera que eles nos tragam projetos de desenvolvimento para os nossos países. Sentados à mesa com eles para assinar os acordos, nós esperamos que, da mesma forma que os europeus e as multinacionais exploradoras de recursos naturais se sentam para fazerem os seus projetos de como fazerem as explorações, também preparem projetos de como beneficiar as nossas populações. Não seria essa a nossa tarefa? O sonho de ver o nosso continente se desenvolver não seria nosso sonho enquanto líderes constituídos por Deus e pelo povo? Os projetos sobre as melhorias das nossas populações e o desenvolvimento sustentáveis não deveria partir de nós mesmos? Tão logo percebemos a solicitação de uma intenção de exploração, não deveríamos nós criar condições de formarmos e fazermos projetos, de criarmos políticas para impor essas políticas àqueles que vêm negociar as nossas terras ou solicitar a exploração nos nossos países? Um segundo exemplo que queremos trazer é o exemplo de Angola. Por que que a pobreza não diminuiu em Angola em 2014 para cá? Mas as riquezas aumentaram e a economia cresceu. O relatório das Nações Unidas de maio de 2012 sobre os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio concluiu que 37% da população angolana vivia em situação de pobreza extrema com menos de $1 por dia. A taxa representava uma queda significativa de 1/3 em relação a 2000, quando a pobreza extrema em Angola tinha atingido os 54%. Segundo observadores, porém,
esta diminuição da pobreza poderia ter sido muito maior, já que, segundo o Banco Mundial, o PIB per capita dos angolanos ficou 8 vezes maior em 2000 e 2011. Passou de $660 para $5.150. A explicação é simples. Enquanto muitos pobres não mudaram de vida, os ricos ficaram muito mais ricos. Não conseguimos pensar em riqueza coletiva, em desenvolvimento coletivo. Fico me perguntando onde foi parar a bandeira africana de solidariedade. Terceiro momento da nossa apresentação, gostaríamos então de apresentar a vergonha, não é? Com tanta riqueza no continente, onde está a vergonha do continente que o Covid-19 vem expor. O documento divulgado pelas Nações Unidas em 21 de abril de 2020 apresenta os países da África Austral como o lugar onde vivem mais crianças com menos de 5 anos que são cronicamente malnutridas. Um ranking liderado pela Tanzânia, 45%, seguindo-se por Moçambique, 43%, Madagascar, 42%, República Democrática do Congo, 42%, Malawi, 37%, segue-se a Zâmbia com 35%, o Lesoto, 34%, Angola, 30%, Suazilândia, 26%, Zimbábue, 24%. O futuro dos nossos países completamente comprometido, porque esta é uma percentagem muito elevada das nossas crianças. Segundo este relatório, apenas 28% das crianças com menos de 5 anos em Moçambique e 33% em Angola têm uma alimentação minimamente diversificada para o seu crescimento e desenvolvimento. Nesta nossa região, mais de 30 milhões de pessoas em 11 países, Angola, República Democrática do Congo, Suazilândia, Lesoto, Madagascar, Malawi, Moçambique, Namíbia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue enfrentam uma crise e níveis de insegurança alimentar aguda, fome crônica. Os relatos recordam que a África Austral está a sofrer as consequências da crise climática, aquecendo o dobro do ritmo global, tendo muitos países sendo fustigados por múltiplos choques climáticos em 2019. É claro que, como convém, poucos se atrevem em dizer que esta vergonha se deve a criminosos incompetência dos nossos governos, que, como é regra, trabalhamos para poucos terem milhões, usando e abusando dos milhões que têm pouco ou nada. A região teve apenas 2 épocas agrícolas desde 2012 e muitas zonas ainda não recuperaram do impacto do devastador El Niño em 2015 e 2016. No passado, Angola, Botsuana, Namíbia e Zimbábue declararam estado de emergência devido à seca. E se não é a seca, é a chuva. E se não é a chuva, é os resultados do colonialismo. Sempre alguma desculpa para justificar a nossa má governação. Em março e abril de 2019, a região foi atingida por 2 ciclones tropicais consecutivos, Idai e Canete, que deixaram um rastro de morte, danos e destruição no Malawi, Moçambique e Zimbábue. Esta foi a primeira vez que dois ciclones atingiram a costa de Moçambique com um intervalo tão curto. Na região da África Ocidental, Sahel e Camarões, mais de 12,3 milhões de pessoas em 15 países analisados estavam no ano passado em crise alimentar, o terceiro de 5 níveis definidos neste relatório. O número de pessoas mais afetadas pela crise alimentar era mais elevado no norte da Nigéria, 5 milhões, Camarões, 1,4 milhões, Níger, 1,4 milhões, Burkina Faso, 1,2 milhões. Nestas regiões, os extremos climáticos também desempenham
um papel fundamental na segurança alimentar na região, justamente com os efeitos dos conflitos e da segurança. Foram nomeadamente os principais impulsionadores da insegurança alimentar aguda em Cabo Verde, na Costa do Marfim, na Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Mauritânia, Senegal, onde um total de 1,6 milhões de pessoas estavam em crise ou pior. Esta é a nossa vergonha que Covid-19 desvelou completamente. Desvelou completamente e confirmou a Covid-19 confirma a efetividade de que somos corruptos e que não alocamos os nossos recursos em benefício do bem-estar comum. Não temos políticas de desenvolvimento, ficamos esperando que os visitantes tragam projetos de desenvolvimento para as nossas populações, não assumimos as nossas responsabilidades como nação, atribuímos a culpa ao outrem. Precisamos crescer e assumir as nossas próprias responsabilidades sem culpabilizar ninguém pelo nosso fracasso. Não sabemos negociar, não impomos condições que nos beneficiam coletivamente, que o nosso sistema também foi uma forma, o Covid-19 também acabou desvelando que o nosso sistema de saúde é deficitário, que os nossos recursos naturais que temos não podem continuar a ser o único apoio e segurança para os nossos governos. Precisamos investir mais na autossustentação, realçou as nossas fragilidades em termos de autossustentação. Precisamos com urgência levar a sério as políticas de diversificação da economia. A nossa vergonha somos nós mesmos. A miséria física e material do nosso continente é resultado da miséria intelectual e espiritual. A vergonha, a desonra, a humilhação e o opróbrio que sentimos nas relações com os outros continentes são vexames de que as nossas nações não mereciam passar. É assim que nós, os líderes africanos, nos tratamos. É assim que tratamos todos os dias os nossos concidadãos africanos, quando, como líderes, não proporcionamos as condições necessárias para garantir a dignidade. É assim que nos fazemos conhecer ao mundo. O mundo nos conhece pelo que somos, pessoas sem visão e sem sonho para um melhor continente. Nós sentimos sempre desonradas, humilhadas e envergonhadas por causa do resultado do nosso comportamento irresponsável diante dos bens naturais que Deus colocou ao nosso dispor. Nos sentimos sempre desnudas pelas perguntas e comentários sobre a fome em África. Nos sentimos desonrados quando analisamos com profundidade a miséria do continente mais rico no mundo. E nos perguntamos, por que continuamos a ser o continente mais pobre? Que tipo de paradoxo é este que até agora não conseguimos transpor? E nós, os líderes religiosos... Terminado o tempo. Pode me dar 5 minutos para eu concluir? Um minuto. Concluir? 2 minutos, por favor. 2 minutos para concluir. E nós, os líderes religiosos, qual deverá ser a nossa efetiva ação nesse processo de busca de uma identidade que não seja a vergonha? Os nossos governos têm dito sempre que nós, as igrejas, somos seus parceiros. Nunca ouvi os governos dizerem que nós somos seus aliados ou seus cúmplices. Nós somos parceiros. Parceiro é aquele que faz par. Parceiro é aquele que trabalha com o parceiro de igual para igual. Não é? O cúmplice, nós não somos cúmplices. O cúmplice é aquela pessoa, não é, que ajuda o outro a fazer o mal. Nós, como igreja, não somos cúmplices do Estado. Não somos seus aliados. Nós não somos comparsas do Estado. Isso precisa ficar bem claro entre nossos líderes religiosos e acadêmicos. Nós somos parceiros sociais, entidades que representam força social. Como patrono, como igreja, nós devemos participar em negociações diretas com o governo em questões de natureza laboral ou que interferem na situação econômica e social do nosso país.
Aqui se encontra a igreja e nós, os líderes religiosos, somos parceiros sociais dos nossos estados. Como parceiros sociais, temos que repensar o nosso lugar de liderança no estado. Devemos desprover qualquer ligação comprometedora com o estado. Temos que ter a coragem de dizer quando o estado está errado e quando estiver equivocado, de dizer que está de fato errado. Quando o Estado tiver que apresentar uma proposta de orçamento, nós, a igreja, temos que... Professora, o nosso tempo, por favor, Okay. desculpe, no início dissemos que são 15 minutos e já se foram 25 minutos. Por isso, peço 1 minuto para você terminar a sua fala. Desculpe interromper assim, é que estou escrevendo, não estás a ver, que eu estou a mandar mensagem. Desculpe, mas terá que terminar. Estou concluindo já. A igreja tem que ter a coragem de conversar e dialogar com o Estado de igual para igual. Precisamos sair da posição de subalternos e nos colocar no nosso devido lugar, exercendo com lisura o nosso papel de parceiros. Precisamos ser voz profética em meio às atrocidades que as nossas governações têm feito. Para tal, temos que abrir mão de certas alianças intoxicantes e lutar ao lado do povo de Deus. Cremos que somos teólogos africanos, que como teólogos africanos poderíamos reelaborar, conforme os nossos contextos, o método de ver, julgar e agir utilizado pela teologia da libertação. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpe. Não, terminei. Obrigada. Sim. Imensas desculpas mesmo. Bem, é que senão não teremos debate. Não, eu terminei. Bem, obrigada. Conforme... Muito obrigado, doutora Virgínia, e que trouxe a nossa realidade e as inquietações em torno daquilo que é a realidade em termos de riqueza versus pobreza e, ao mesmo tempo, a ação das lideranças africanas e a Igreja e o seu papel neste contexto. Bem, vamos seguir para o segundo tema, que será proferido pela Andrea Fernandes Oliveira. Por favor, Andrea, tens 15 minutos. Ok. Por Bom favor. dia a todas e todos. Daqui do Brasil ainda está de manhã, eu sei que aí já é à tarde. Quero, antes de mais nada, agradecer à professora Virgínia pela sua fala. Também dizer da minha alegria de estar aqui, participando já de alguns encontros com vocês, vendo aqui pessoas queridas, conhecidas, algumas que eu não conheço também. Quero agradecer também ao professor Jamice para partilhar desse tempo. Preciso dizer que o que eu apresento aqui hoje é parte de um texto que eu fiz para uma coletânea sobre reflexões pastorais em tempos de pandemia, que vai ser publicado aqui no Brasil. Então, é escrito a partir da minha realidade aqui do Brasil, onde a situação da pandemia tem sido agravada de forma considerável pelo papel que Jair Messias Bolsonaro, que hoje ocupa a presidência do país, tem desenvolvido em tudo isso, né? Então, no nosso panorama aqui, números subnotificados em relação à pandemia, até ontem a gente tinha o seguinte quadro, né? 47.869 pessoas mortas e 978 mil casos confirmados. Isso mantém a gente aqui no Brasil como o segundo país no mundo em número de mortes, perdendo para os Estados Unidos. E até agora, apesar de muitos órgãos estarem solicitando alguma coisa do tipo,
nós não tivemos nenhuma fala oficial da Presidência da República que assuma o caráter de consolo, palavras de consolo para familiares ou lamento pela vida de brasileiras e brasileiros falecidos com Covid, como se viu em outros países do globo. E aí eu acho interessante usar essa expressão globo para se referir ao mundo e à terra, porque aqui em terras brasileiras há quem acredite que a terra seja plana. Até hoje, as palavras que saíram da boca do presidente para famílias enlutadas, né, nenhuma das palavras caminha em direção a essa dimensão da consolação ou do lamento pelo luto. E aí eu separei algumas frases das mais famosas que saíram na imprensa em relação à morte. Então, quando aconteceu a primeira morte aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro falou: o vírus trouxe uma histeria. Quando o número já era de 2.575 mortes, ele concluiu de que ele não era coveiro. Eu não sou coveiro, tá? É o que ele fala. E uma que teve uma grande repercussão aconteceu quando nós ainda tínhamos 5.000 mortos. Ele falou: e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas eu não faço milagre. Eu não sei se vocês tomaram ciência dessa frase do presidente Bolsonaro. E aí, especialmente nessa última frase, que ele, ainda que evocando a sua messianidade, né, ele renuncia em se comprometer com palavras de consolação e com políticas que contenham o avanço da pandemia aqui no país. Essa frase foi, para mim, um start para pensar a reflexão pastoral que eu tinha sido convidada a escrever, tendo como palavra-chave essa palavra consolação, né? Dando destaque para a palavra ação em meio a esse tema da consolação. E aí, como a proposta da coletânea era a partir do texto bíblico, eu escolhi a experiência da viúva de Naim, que é um texto que eu gosto muito, para pensar a consolação do Messias, que não é o Jair, que não é o presidente do país, né? E que, de semelhante a esse presidente, só tem a letra inicial do primeiro nome, né? E aí eu estou falando de Jesus. Então, o relato da viúva de Naim, ele é exclusivo do Evangelho de Lucas. Eu não vou ler o texto bíblico aqui, porque a gente não tem tempo, mas se você quiser conferir, está lá no capítulo 7, dos versos 11 até o verso 19. Né? O Evangelho de Lucas é um evangelho onde as memórias das mulheres são menos invisíveis. E eu queria pensar, a partir desse texto, o tema da consolação e a ação consolatória da igreja. Né? Esse texto, ele, sobre a identidade da viúva, ele nega para a gente o nome dessa viúva, a gente não sabe qual é o nome dessa viúva, mas ele nos oferece pistas sobre o local onde essa viúva morava, o seu estado civil, a maternidade. Né? O texto diz que ela mora em Naim, que é uma palavra hebraica que pode ser traduzida, né? Que carrega em si a ideia de consolação, a ideia de lugar agradável, de tranquilidade. Era uma aldeia agrícola e talvez o cultivo da terra e o cultivo das boas relações possa ter dado a essa cidade a possibilidade de se chamar Naim. Vocês sabem que a viuvez trazia vulnerabilidade social considerável na época de Jesus, né? E aí essa situação da vulnerabilidade se intensifica na vida daquela mulher com a morte do seu filho único, porque para as viúvas os filhos eram uma garantia de sustento. Então, além dessa dor imensurável, né, emocional da perda de um filho, ela tinha também, com essa morte, o seu futuro e o seu sustento comprometidos. E aí, quando eu olho para a atuação consolatória de Jesus, né, eu vejo um Cristo que se preocupa com a dor, mas também se preocupa em garantir futuro para essa mulher, né, que fica
à margem desse processo tão injusto, nesse sistema tão injusto. Então, escrevendo e olhando sobre esse texto, me veio uma pergunta: quem seriam as viúvas de Naim do nosso tempo, né? Quem são as mães enlutadas de agora? Então, quando eu olho para ela e fazendo essa pergunta, olhando para a realidade aqui no Brasil, eu não tenho como não pensar nas mais de 11 milhões de mulheres que aqui no Brasil sustentam os seus lares sozinhas, e que muitas delas são mães solos, né? Não dividem o exercício do cuidado e da educação dos filhos com uma outra pessoa. Essas mulheres são, na sua maioria, negras, né? E que em tempos de pandemia, elas sequer têm o direito de estarem em isolamento social, porque elas hoje ocupam postos nos serviços que aqui são considerados como essenciais. Então, elas estão nos hospitais, nos postos de enfermagem, concentrando-se entre técnicas de enfermagem e auxiliares de enfermagens. Algumas chegam a postos de enfermagem, de enfermeira-chefe. Elas são auxiliares de limpeza que estão limpando os hospitais. Elas estão em caixas de supermercado. Eu também não tenho como não pensar nas mães que perdem os seus filhos para um Estado que é violento, que é genocida, esse Estado brasileiro que é machista, que é racista, onde bala perdida aqui, vinda da polícia, sempre vai achar os mesmos corpos para matar, né? Que são os corpos de jovens negros, periféricos, pretos, que mesmo que eles estejam vestindo uma camisa da escola, portando uma carteirinha de estudante ou sendo membros de igreja evangélica, isso para essa juventude não garante proteção de vida, né? E aí, voltando para o texto bíblico, a gente, ao ler o texto bíblico, a gente sabe que na época de Jesus, os enterros aconteciam para fora da cidade. E era para lá que a mulher e a multidão, provavelmente a multidão de amigos, caminhava para enterrar o filho. E aí é na porta da cidade de Naim, na porta da Consolação, que as coisas mudam. Lá acontece o encontro de duas multidões. Há quem na pesquisa bíblica chama a multidão que caminha com Jesus de caminhada da vida e a multidão que caminha com a viúva de caminhada da morte. E aí, pensando na ação consolatória, pensando no lugar que a igreja arroga para si de caminhar pela vida, né? Parece que isso é um pouco óbvio. Me vem uma pergunta, né? Quem caminha pela vida, como se posiciona diante das marchas da morte que encontra pelo caminho? E aí, quando eu olho para as palavras e para as ações de Jesus, elas me dão pistas de como caminhar nessa caminhada da vida, né? E aí, olhando para o que Jesus fez no texto bíblico, a gente percebe que não foi passando ao lado, passando longe, como fez o levita e o sacerdote na parábola do samaritano. Não foi falando diante da caminhada da morte, e daí não sou coveiro, tá? Que Jesus se posicionou. Quais foram as palavras do mestre? Jesus falou: não chores para aquela mulher, e depois levanta-te para aquele jovem. E aí, quando eu olho para as palavras e para as ações de Jesus, eu percebo que elas são a antítese do discurso do Jair Bolsonaro, que realmente não é o Messias, mas que afirma o tempo todo fazer parte da multidão que caminha com Jesus e pauta a sua caminhada por meio de coisas do tipo o slogan, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O versículo bíblico que ele descontextualiza e elege como moto da sua plataforma política: conhecereis a verdade vos libertará, né? Ele assume caminhar do lado da caminhada da vida, colocando ministros e ministras que se declaram como terrivelmente evangélicos, né? Pedindo que a Receita Federal perdoe dívidas de igrejas evangélicas, enfim, e outros absurdos como esse.
E aí, quando eu olho para a postura de Bolsonaro, eu penso que essa postura denuncia que caminhar com Jesus é radicalmente diferente do que caminhar como Jesus. E aí surge uma pergunta para as nossas comunidades locais, para as nossas instituições, para as nossas agências de ensino. Como é que a gente segue? A gente segue caminhando com Jesus ou caminhando como Jesus? A resposta pode ser mostrada na maneira como a gente empreende, como a gente age na nossa atuação consolatória em meio a esse tempo de pandemia. A proposta de consolação de Jesus passa por essas duas frases: não chores para a mulher e levanta-te para o rapaz. E é esse rapaz que vai se colocar como sustento em meio a tanta vulnerabilidade para essa mulher. Então, entre o não chores e o levanta-te, tem ações que são fundamentais que Jesus aponta para a gente. Primeiro, a compaixão, né? Jesus se move, esse verbo diz que Jesus, as entranhas de Jesus se mexeram diante daquela situação, e depois ele toca no caixão, considerado impuro, e aí, à medida que ele toca no esquife, a caminhada de morte paralisa. E aí, em Jesus, as palavras, eu penso que elas vão se aliar a atitudes restaurativas para a garantia de direito. Então, é uma consolação que é perigosa, mas que é radicalmente necessária. Ao trazer à vida o filho da viúva, Jesus garante o sustento negado àquela mulher numa sociedade que, porque é patriarcal, é desigual. E aí, outra pergunta também me surgiu. O que dizer diante da morte? A igreja, ela, na sua função consolatória, ela precisa se preocupar com o que dizer diante da morte. Especialmente nesse momento que até os funerais, que são ritos fundamentais de passagem em tantas culturas, têm sido negado, né? Mas é preciso ter cuidado para que a consolação não se restrinja apenas a palavras. E aí não tem tempo da gente se debruçar aqui, mas eu acho que é interessante pensar a que público o discurso consolatório da igreja é direcionado. Quem e que causas são legitimadas mediante esse consolo? O quanto as palavras de consolação, especialmente em tempos de morte, cedem à tentação de se transformarem em anúncios do fim do mundo, e aí que remove na gente o desejo de lutar por um outro mundo possível, discursos proselitistas que surgem para aterrorizar as pessoas, convidando pessoas enlutadas a aceitarem Jesus, a se filiarem às igrejas, para não irem para o inferno. Então, além da gente ter cuidado com o que se fala, a gente precisa não incorrer no risco de só ficar em palavras. A gente precisa se levantar. Se as palavras de Jesus são a antítese do discurso de Jair Messias Bolsonaro, os passos e as atitudes de Jesus também, porque aqui, além da ausência de discurso, a gente tem a ausência de prática, a ausência de políticas que caminham nessa dimensão consolatória, né? E quando a gente olha para Jesus, a gente vê que na consolação de Jesus, ele tem o seu ápice na ação. O levanta-te, dito ao filho da viúva, ecoa para nós, nos convidando a direcionar a nossa caminhada e a ação eclesiástica para ajudar quem sofre, mas também para denunciar a morte e denunciar quem mata. E aí a pastora Elvira, na sua fala, contempla muito isso. As pessoas, a pastora Virgínia, desculpa, as pessoas e instituições que conscientemente caminham como Jesus não podem se colocar do lado de quem labora ou preside um sistema que blinda algumas pessoas e expõe outras ao contágio. Se o vírus é democrático, o contágio e a possibilidade de tratamento não gozam dessa mesma democracia.
O Boaventura Souza Santos, no seu livro da Pedagogia do Vírus, lá, ele adverte sobre isso. Ele fala, a gente consegue, uma das lições pedagógicas desse vírus é que as pandemias não matam tão indiscriminadamente quanto se julga. Por exemplo, quem morre aqui no Brasil é quem está na periferia, em sua maioria. Então, na ação consolatória de Jesus, a mulher e o jovem foram alcançados pelo poder da ressurreição. A mulher voltava ao lugar agradável com novas possibilidades e garantias de futuro. E o jovem se levantou e começou a falar. Houve transformação nas relações humanas. Então, uma ressurreição que ressignifica as relações humanas. E aí eu me lembro da Ivone Gebara, que convida a gente a pensar a ressurreição a partir do feminismo, dizendo que pensar a ressurreição nessa ótica é se abrir para uma transformação radical, extraordinária de relações humanas. E eu já estou terminando, quando eu penso a dimensão consolatória da igreja, existe sem número de possibilidades. Mas eu queria destacar aqui a educação como uma possibilidade de ação consolatória da igreja. E aí eu rememoro o que Jesus fazia quando estava com a multidão. Entre outras coisas, ele educava. E aí, de que educação eu falo? Uma educação libertadora. E aí eu evoco aqui toda a contribuição de Paulo Freire para pensar sobre isso. Portanto, se é uma educação libertadora, ela precisa ser feminista e ela precisa ser antirracista, né? E talvez a gente coloque nesse guarda-chuva de uma educação decolonial. Então, pensar a ação consolatória da igreja, tendo em conta a educação, uma educação libertadora, feminista e antirracista, é colaborar para uma espiritualidade afetuosa, ousada e libertária. E aí, orar nessa e por essa educação é vivenciar alternativas às ações infernais de desprezo à vida e de estímulo à matança. Isso nos coloca caminhando com Jesus, não ao lado de Jesus como uma multidão de consciência ingênua, como diz o Freire, mas com pessoas e como pessoas cuja criticidade não me deixam passar ao largo. Me fazem parar diante das caminhadas de morte e me fazem agir. Eu estou falando de uma educação que me ajuda a ver, a rever e, como diz o poeta, a desver o mundo. Eu tenho apenas 1 minuto, eu vou terminar por aqui e dizer que eu sonho com uma educação promovida pela igreja que acesse os mecanismos de análise que questionem o poder vigente. Para isso, a gente precisa ter um cuidado especial de quem a gente lê nas universidades, de quem a gente coloca no cenário da nossa bibliografia, por exemplo. Uma educação que toque de forma a parar a caminhada da morte, que não tenha medo de tocar naquilo que a sociedade preconceituosamente considera impuro, que consola quem sofre e dá voz a quem precisa falar e lutar para que um outro mundo seja possível. Irmãs e irmãos, que a igreja se engaje nesse projeto consolador que visa a emancipação, que eduque para novas relações, que promova a vida, mas que, sobretudo, ou junto com, se comprometa a denunciar quem mata, para que toda e qualquer morte que for evitável seja possível. Acho que era isso que eu tinha para falar. Muitíssimo obrigada, pastora Andreia. Bem, tivemos aqui 2 desafios. O primeiro desafio vem precisamente sobre Covid e escancar a vergonha do continente africano. E o segundo desafio é consolação em tempos de pandemia, reflexão a partir do relato da viúva Naim. As 2 pessoas que falaram tocaram aspectos muito importantes do ponto de vista
daquilo que são as nossas realidades. Como eu tinha me referenciado na primeira pessoa que falou, eu acho que eu vou destacar alguns aspectos aqui importantes trazidos pela Andrea. Primeiro é o contexto da pandemia no Brasil e como é que tem sido a atitude dos governantes, com grande destaque ao Presidente da República, em torno da pandemia. E, por outro lado, o desafio que ela nos lança a partir dessa experiência, que ele reflete esse texto de Lucas. E então lança-nos a como Jesus agiu em relação àquela viúva e então nos remete àquilo que ela acha que devia ser a ação da igreja, e esta ação da igreja que tem que estar ligado a uma educação libertadora, uma educação de escuta, uma educação antirracista, anticolonial, tudo isto, ou seja, uma educação que nos leve à solidariedade. Bem, não quis dar outras palestras, foi somente só recolocar. Se eu recoloquei mal, olha, não tem problemas, porque elas falaram tão bem. Depois falamos no fim. Naftal. Tenho aqui o pedido de Naftal. Sim, boa tarde e bom dia para aqueles que estão no mesmo hemisfério que o meu. Quero também me associar ao Luciano. Realmente fiquei comovido ao ouvir essas duas palestrantes que o fizeram com tanta eloquência e tanta informação válida que realmente vem responder à situação do momento. O que eu gostaria talvez de dar como minha contribuição, aliás, também pedir que essas palestras sejam talvez partilhadas, porque são muito importantes e são ricas de informação. A minha singela participação ou contribuição nisto esta é uma reflexão teológica e partimos do princípio que nós somos chamados por Deus nós somos os profetas de hoje. Isso faz-me lembrar Ezequiel 37, versículo 4 e seguintes, onde Deus fala com Ezequiel: profetize a esses ossos secos. Então, é nosso papel falarmos, falamos tanto, ouvimos aqui algumas intervenções sobre aquilo que os nossos governos têm feito. E a igreja, o que é que faz? É nesta altura que a igreja tem que se fazer presente, tem que falar, tem que profetizar para poder ajudar. Foi muito bem dito que somos parceiros. As igrejas são parceiras dos governos. Então, é necessário que as igrejas sejam verdadeiramente parceiras e não tenhamos medo. Não podemos caminhar lado a lado com o mal. Onde o mal estiver, temos que estar lá e de cabeças erguidas. Tenho vivido, por acaso estou falando dos Estados Unidos, recentemente tivemos uma situação aqui de morte de um indivíduo negro, de raça negra neste caso, e temos notado a participação ativa e massiva de líderes religiosos a exigirem a justiça. E é o que muitas das vezes tem nos faltado em África. Razão pela qual o choro fica sistêmico, continua o mesmo, porque as igrejas estão silenciosas nessas coisas todas que acontecem que não deviam se representarmos. Esta é a minha pequena contribuição e continuo dizendo, gostaria de ter essas palestras. Muito obrigado. Deixa-me deixar espaço para os outros também. Também a inscrição do Paulo Simão, por favor.
Boa tarde a todos. Boa noite ou bom dia de como me ouvem. O pastor Naftali já havia tirado uma parte do que eu queria falar, que é o silêncio das igrejas em África. Acredito que ao mundo ao redor, o mundo espera algo das igrejas e nós estamos em silêncio. Eu estou aqui a fazer uma reflexão acerca de uma pergunta que foi feita pelo Ministério Ordenado. Quer servir como teólogo ou quer servir como pastor? Eu saí de lá com esta pergunta na minha cabeça e acho, na minha reflexão, encontro que temos muitos teólogos pastores e não teólogos pensadores. Isso que nós estamos a fazer aqui no Zoom Meeting é bom, mas precisamos expor. Fico feliz quando a irmã Andrea diz que vai ser publicado próxima semana, acredito que é isso. Então, é dessa forma como nós, como teólogos, como nós nos chamamos teólogo, pastor, devemos trabalhar. Porque muitas das vezes nós refletimos e a coisa acaba em nós, mas nunca refletimos para tirar o assunto fora. Por exemplo, eu estou a servir em Moamba, da forma como o governo está a agir com o povo é muito radical. Se te apanham enquanto não tens máscara, sabemos que muita gente não tem condições de tirar 50 meticais para comprar máscara, é batido, é espancado e dorme, tem que dormir nas quadras. O governo não olha a parte de sensibilização. Desde o trabalho dos teólogos saírem por isto ao público. Se Martin Luther não tivesse posto 95 teses na porta da Igreja Católica, acho que ainda estaremos dentro de uma caixa, mas agora nós precisamos pensar fora da caixa. Assim como nos Estados Unidos está este movimento por causa do jovem negro que foi assassinado. Nós também, na África, podemos fazer. Há muita coisa que acontece que nós vemos, mas não temos a coragem. Eu fico feliz porque estamos num país laico. Então, é esta a laicidade que nós podemos aproveitar e expor aquilo que nós sentimos dentro de nós como pastores, como teólogos, como pensadores, porque o povo espera de nós. Muito obrigado. Muito obrigado. As nossas discussões ainda são comentários e, ao mesmo tempo, ainda não temos nenhuma questão. Alguém mais quer contribuir, por favor? Nancy? Oi, Sim, pessoal. sim. Eu tenho um pedido. Eu não conheço o Naftal e o Paulo Simão. Talvez eles tenham participado das outras vezes e se apresentaram, mas eu não conheço. Depois eu queria conhecer. Gostei muito da reflexão de vocês. A minha pergunta é para a minha colega Virgínia. A Virgínia usou a palavra vergonha de ser africano, né? Eu acho que sim, a desigualdade social ela é vergonhosa. E eu acho que tem essa questão de uma teologia política da denúncia, como os companheiros já falaram, mas tem uma perspectiva econômica fundamental de entender qual é o lugar da África na divisão internacional da economia, né? Que lugar e como que as economias baseadas no extrativismo, como a Virgínia falou, ouro, petróleo, diamante, cobalto, esse modelo extrativista que está imposto na questão da África. Então, não é só que os recursos da economia extrativista deveriam ser melhores utilizados, mas a questão é que modelo econômico é esse, né? Que é todo ele dependente das empresas extrativistas. E, por exemplo, a agricultura não é apoiada e outros setores não são apoiados. Então, eu acho que nessa reflexão
tem a dimensão da denúncia política na relação com o Estado, mas tem um outro passo que a teologia, quando trabalha com a economia, é importante desvendar o extrativismo e o capitalismo como divindades. Né? Isso é no Brasil e eu experimento isso aqui em Angola também. É muito difícil você questionar a indústria do petróleo, porque funciona quase como uma divindade, como se fosse o único caminho. Então, eu queria perguntar para a Virgínia como é que ela vê essa dimensão econômica, mas não como uma vergonha de África. Eu acho que tem responsabilidades aqui, mas a divisão internacional da economia e o papel que cabe à África de fornecedora de matéria-prima. Né? É ruim para a natureza, é ruim para a população. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Nancy, pela pergunta. Eu vou dar oportunidade para as duas palestrantes responderem essa primeira parte. E, por favor, vou começar pela Andrea. Obrigada, Jamice, obrigada, pastor Macambo. Bem, eu vou tentar ser rápida, mas eu queria, ainda que não tenha sido uma questão, eu queria só destacar, antes de responder ao pastor Macambo, a frase que o Paulo, prazer em rever você, Paulo traz para a gente: queres servir como teólogo ou como pastor, né? Eu não sei em que contexto essa frase é dita, mas essas visões dicotômicas, eu acho, elas são muito perigosas. A gente vive aqui no Brasil um esvaziamento de uma reflexão que seja científica, que seja pautada em princípios sérios de um fazer ciência, em detrimento de verdades que são construídas de forma muito irresponsável e diluídas aí, né? Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado com essas perguntas e eu, particularmente, não vejo nenhum problema em servir como teóloga e como pastora e em que medida esses dois saberes e fazeres vão se alimentando e se retroalimentando e colaborando com uma nova forma de pastoreio, também com uma nova forma de fazer teológico, assim. E aí, respondendo a pergunta, né, para mim saiu aqui muito ruim o som, eu não consegui escutar tudo, mas eu ouvi que se a igreja tinha um papel nessa dimensão toda do governo Bolsonaro, que se coloca como Messias. Eu acho que se colocar como Messias já é uma estratégia desse governo para acessar uma narrativa muito cara e muito conhecida da igreja. É claro que quando a gente fala numa massa evangélica, né, a gente não pode botar todo mundo dentro do mesmo saco, mas na sua grande maioria, sim, a igreja tem tido um papel muito significativo de fomento e de sustento dessa maneira perversa, dessas políticas perversas que o presidente, aliado com aquilo que a gente conhece da bancada evangélica, né, tem produzido no país. Então, assim, a igreja é, na sua maioria, uma aliada, né? Eu acho que quando a professora Nancy traz essa dimensão de economia, de extrativismo, de capitalismo, de neoliberalismo como divindade, eu acho que a igreja ela é cooptada e usada como um veículo bem significativo para divinizar e para toda essa política e essa messianidade do mal, na minha perspectiva. Não sei se eu respondi, mas eu quis ser bem rápida para dar tempo para a pastora Virgínia também.
A Virgínia? Virgínia está por aí? Parece que a Virgínia desapareceu. Não está. Não está, não é? Eu não estou vendo aqui no painel. Não. Não, não está. Ok. O Kilende tem uma pergunta. Kilende, por favor. Adriano Kilende tem uma questão, por favor. Obrigado, boa tarde a todos. Mesmo chegando tarde, deu para beber um pouco daquilo que foram as apresentações. Eu gostaria de voltar para a Andrea, na questão ainda da igreja no Brasil e o governo Bolsonaro. Na pouca leitura que eu faço, Bolsonaro é muito inteligente como político e ele usa as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais para um apoio cego e ferrenho naquilo que são as suas políticas. Mas encontramos umas igrejas tradicionais, estou a falar das metodistas, católicas, luteranas e outras, que você, pelo aquilo que eu leio, pelo aquilo que eu vejo, que apresentam-se contrário às suas políticas, mas também existe um movimento muito grande de pastores que apoiam Bolsonaro e pastores com muita influência. E esses pastores, muitos deles, eu estou até com medo que vão perder muita credibilidade ou até já estão a perder credibilidade. Estou a falar, por exemplo, do Silas Malafaia, estou a falar desse deputado, um deputado federal que também fala muito e apoia muito o Edir Macedo, estou a falar do Marcos Feliciano e outros. Qual é a sua? Será que eu estou certo fazendo essa divisão das igrejas pentecostais e neopentecostais apoiarem Bolsonaro e as igrejas mais tradicionais serem um pouco mais comedidas nas suas análises, André? Esta é a minha questão. Obrigado. Por favor, pastor Elvira. Obrigada, professor Jamice. Eu quero agradecer, na verdade, à professora Virgínia e à pastora Andrea por essa exposição e corroboro com as ideias do professor Luciano, que diz que seria bom que esse material pudesse entrar em circulação, que realmente para as nossas bibliotecas de teologia nos ajudariam bastante a continuarmos com as pesquisas. Já não tenho perguntas, porque a minha pergunta já foi ultrapassada pelo o que me antecedeu, o irmão Domingos Macano. É por essa via que eu queria fazer a pergunta. E a Andrea já me respondeu, também já retribuiu a resposta, então não gostaria mais de insistir. Mas para a professora Virgínia, em relação à fome em África, realmente não é uma pergunta, é um comentário que às vezes também me intriga e me deixa de forma sem palavras para contrapor, eu não sei. A África não tem necessidade, hipótese alguma, ter fome. Em hipótese alguma. É irônico ver africano passar fome. Até diria que não é só irônico, é pecado. É pecado, não é pecado de forma do exterior para o interior. É pecado do interior para o exterior. Quer dizer que temos condições suficientes de ultrapassarmos situações, mesmo que, como diz o Miyakoto, mesmo que a bota do nosso opressor ainda continue sobre nós. Há possibilidade suficiente de dar um salto qualitativo sobre a própria história dos 500 anos em si. Eu quero trazer um pouquinho a parte da igreja, que a professora Virgínia trouxe muito bem, que a omissão da igreja, não é a omissão, a corroboração da igreja, em torno de todos esses fenômenos, dos fatores que a professora Virgínia já trouxe. É tão passiva quanto conivente. É a mesma pergunta na linha do que já foi trazido com relação ao Brasil, o que está acontecendo agora, como é que, às vezes fico assim, vou trazer linguagem muito do dia a dia da minha casa, da minha filha, dizer, mas mãe, como é possível, uma pessoa vai deixar todo mundo numa situação
como é que eu posso dizer, desfavorável? É uma pergunta numa igreja que tem 8 anos. Quer dizer, de tanto acompanhar, chega num ponto de indignação, mas não é possível. É aqui que estou a dizer, a igreja, a Andrea já respondeu de como a igreja está a vir, ela parece estar mais na posição de consolar, mas para enterrar, para sepultar, do que consolar para ressuscitar. É aquilo que nós temos que procurar uma posição de como devemos colocar. A corrupção da liderança, que a professora Virginia trouxe muito bem, das lideranças religiosas corroborarem com ações dos governos, ou até às vezes serem piores que os próprios governantes seculares. É aqui que eu fico indignada em relação a acompanhar a posição das lideranças. Eu não estou a liderança, não estou a trazer liderança específica, estou a trazer liderança das estruturas de cima, incluindo as várias escalões que as lideranças portam. Eu não tenho apenas um único perfil, não, a liderança é aqui e aqui já não é não. Estamos a nos incluir todos nós, como é que a posição como líderes tem sido realmente desastrosa e permitir que a fome atinja a África. É complicado realmente quando nos deixamos, como posso dizer, diluir naquilo que não se deveria. É apenas um comentário de jogar para fora o que incomoda, porque algumas coisas às vezes fica sem saber como posicionarmos em questões de sapiência, porque fica muito complicado. Não sei se às vezes aqui a epistemologia entra ou não entra, ou vamos para um pouquinho para situações um pouquinho mais sérias ou corpo a corpo, porque algumas coisas estão complexas às vezes de refletir. Muito obrigada pelas posições e agradecemos as duas posições que foram aqui, as duas palestras que foram aqui expostas. Muito obrigado, professor Jamice. Obrigado. Vou passar a palavra à professora Virginia. Ela já apareceu. Eu agradeço. Eu tinha perdido a rede. Fiquei desconectada por alguns minutos, depois tive que reconectar, levou um tempinho. E eu perdi o fim da fala da Nancy. Ela falava sobre as questões econômicas, eu não consegui terminar de ouvir e não ouvi todas as outras questões. A única que eu acabo de ouvir é a da professora Elvira. Então, eu não sei se houve mais questões para mim, se podia resumi-las. Não. Eu acho que vamos... Nancy está por aí? Também a Nancy... Sim, por favor, eu gostaria... Recoloca, por favor, a sua questão, por favor. A Virgínia colocou muito claro a situação da riqueza de África. E quando ela fez isso, ela confirmou a vocação da economia extrativista em África, desde sempre, que a África fornece matéria-prima, diamante, petróleo, cobalto, gás, etc, etc. E aí, então, eu dizia que a perspectiva da Virgínia era importante no sentido de reclamar que essas riquezas sejam distribuídas, mas eu diria, Virgínia, que esse modelo extrativista, capitalista, intensivo, ele não tem como gerar riqueza para ser distribuída. É o problema, o capitalismo não tem essa capacidade de gerar riqueza para distribuir, senão não tem acúmulo de riqueza, né? Então, a minha pergunta é como é que você vê a questão da economia entrar também na reflexão e na teologia para a gente entender isso, tanto no Brasil quanto aqui. Ok, muitíssimo obrigado. Virgínia, a questão está aí. Tá, obrigada, Nancy. De fato, eu faço essa remarca de que esta estratégia econômica de exploração dos recursos naturais não tem como gerar riqueza, de fato, para a África. E justamente eu trago isso quando eu reflito sobre a questão daquele administrador, não é? Que na sua exposição diz que eles não pensam em nós. E eu pergunto, não são eles que têm que pensar em nós. Nós precisamos traçar políticas econômicas de tal maneira que possamos impor a nossa vontade de como nós queremos que essa extração seja feita e quais são e traçar as estratégias também dessas extrações serem feitas e deixar
riqueza no país. O problema que acontece é o quê? É que todas essas extrações são feitas e tudo vai para fora. Tudo bem, nós precisamos sim de exportar para podermos garantir também os recursos para comprarmos outros indutos que nós não produzimos. Mas nós não podemos exportar mais de 80% daquilo que produz-se aqui dentro. A mesma coisa tem estado acontecendo assim. Também com as terras aráveis. Estamos agora a fazer contratos com países que vêm, alugam terras aráveis para 10, 15, 20, 30 anos. Mas depois da produção, nós constatamos que 80% dos produtos produzidos ali, tudo é exportado. Não é? Tudo é exportado. Então, tínhamos que garantir primeiro a segurança aqui dentro para depois produzirmos por excesso, não é? Para o excedente podermos levar para fora. Então, eu creio que a nossa posição aqui justamente é essa que eu coloco no fim, de que nós, como líderes religiosos, temos que começar também a analisar esses projetos, tanto das empresas, as exportadoras e as exploradoras que vêm, não é? De tal maneira que nós apresentemos contraprojetos ajudando o Estado, não é? A sair dessa dependência, porque esta dependência de fato nunca gerará riqueza e já provou. Então nós os africanos precisamos encontrar forma de sair. Temos que criar projetos e desenvolver a nossa própria tecnologia, o nosso próprio pensar, a nossa própria forma de fazer política econômica, de tal maneira, não é, que possamos nos beneficiar, porque se esperarmos as políticas econômicas que os outros traçam para seu próprio benefício, e com razão. Nós precisamos traçar as nossas também, para o nosso próprio benefício. Obrigada, Nancy. Bem, muitíssimo obrigado pelas intervenções que nós tivemos esta tarde. Eu gostaria de fazer alguns comentários para poder... Tem uma pergunta ainda do Kilend. Sim. Eu posso tentar ser breve. Ele perguntou sobre... Ok, sim, é verdade, estou aqui. Sim. Pentecostais e neopentecostais como os principais apoiadores do governo Bolsonaro, né? Eu não sou uma especialista nisso, assim, existem pessoas que têm estudado de forma bem sólida e consistente essa movimentação e essa participação de evangélicos e evangélicas no governo. Mas eu acho que é muito interessante, a gente traz essa ideia de que as igrejas mais tradicionais, o protestantismo histórico, as igrejas reformadas, como se elas tivessem um nível de consciência mais crítica e, portanto, não apoiassem o governo Bolsonaro, enquanto pentecostais e neopentecostais, talvez com essa ideia de que existe uma consciência menos crítica, fossem massa de manobra. Eu acho que isso é algo que a gente precisa rever, porque esses Silas Malafaia, Marco Feliciano, né, são pessoas que estão na mídia, e aí eles são responsáveis pelo espetáculo, por aquilo que tem de mais caricato. Então, enquanto eles servem de espetáculo, existe uma elite intelectual de um protestantismo, inclusive hoje chamado aqui no Brasil os neocalvinistas, que são em muitos, assim, da Igreja Presbiteriana e da Igreja Batista, que estão em postos muito significativos na estrutura do governo. Eles estão no Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família, eles estão no Ministério de Educação, e eles estão no Ministério da Justiça. Então, em alguns postos chaves. Então, eu acho que é interessante isso de pensar que talvez essa seja uma análise que deve sim ter um fundo de verdade, mas que parece que a gente
coloca neopentecostais e pentecostais como a favor, e a igreja reformada, né, a igreja protestante toda no bojo de ser contra e de ser uma voz crítica e profética. Isso não é verdade. E muito da resistência e as políticas do Bolsonaro, assim, posturas de pastoras e pastores neopentecostais e pentecostais contra esse governo, a gente consegue garimpar narrativas de protesto. Então, eu acho que essa é uma pergunta interessante e que, de fato, a gente tem muita gente de uma igreja branca, elitista, que serve à manutenção desses valores aí tão perversos que a gente já sabe. Bem, era só isso que eu queria comentar. Bem, muitíssimo obrigada, Andrea, e também Virgínia. Gostaria somente de retomar alguns aspectos que eu acho que são importantes para a gente poder terminar, porque isto aqui tem um tempo mais... Bem, o que eu gostaria de refletir um aspecto que é levantado aqui pela Nancy. Bem, os países, vamos lá, periféricos e onde estão situados em grande medida os países africanos, elas ainda são a síndrome, precisamente, de toda uma conjuntura da política de colonização. E que, porque afinal de contas, apesar de termos ascendido às nossas independências e depois procuramos projetos que pudessem nos ajudar a dar salto em torno de, vamos lá, de um modelo de desenvolvimento que fosse diferente a que veio com o barco, e não foi possível vingar isso. Por quê? Porque a pata do capitalismo era tão forte, a pata do neoliberalismo é tão forte, que ela acabou sufocando todo um projeto que pudesse ser um projeto, vamos lá, que nós poderíamos dizer, ok, este é o projeto de desenvolvimento de África. O que é que aconteceu? Então, os governos africanos acabaram assumindo um fisiologismo do capitalismo, porque tinham que formar a sua própria classe e pronto. E este fisiologismo capitalista reforçou em grande medida todo esse conjunto de endeusamento do modelo de desenvolvimento capitalista também em África, mas que em certa medida, tem se mostrado tão nefasto como em outros países. Então, mas também tens uma outra situação de uma igreja que participou nos projetos da luta de libertação dos seus países, e que, então, ao andar do tempo, essas igrejas estão ao lado dos governos que ascenderam às independências, não sei o quê, e que esses governos, por causa da chamada pata que eu me referi, eles deixaram o seu projeto que anunciaram depois da independência. As igrejas também assumiram esse fisiologismo capitalismo, de endeusamento do capitalismo. Então, você tem uma igreja que ela não é capaz de se contrapor a esta estrutura que é tão nefasta, não é? E tens uma igreja que ela é muda e que ela sim, está muda por um lado, e por outro lado tens uma igreja que reproduz em grande medida aquilo que também vamos lá, as forças políticas têm estado a fazer, vamos lá, ao longo desses anos. Então,
eu acho que as questões que bem, podíamos aprofundar, mas o tempo, senão vai desligar isto aqui enquanto estamos falando. O que eu acho que as questões são trazidas aqui, elas são tão importantes, não é? Do ponto de vista do aprofundamento daquilo que é a questão do papel profético, como é que a igreja vá e busca de novo o seu papel profético numa realidade desumana como esta. Este é um aspecto. E, por outro lado, o desafio que nós recebemos, vamos lá, da Virgínia, em termos, quando ela faz todo o contexto da África e que o movimento é o movimento do sul para o norte e não do norte para o sul, e quando o movimento é para o sul, então já vem todo um produto pronto e nunca o sul tem toda a indústria de transformação. Então, quer dizer, nós continuamos a ser, então, o espaço do fornecimento desta matéria-prima em grande medida. Mas nós queremos também participar no processo de transformação desta matéria, para que, então, a população tenha o que tenha emprego e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui a questão que não foi discutida, é a questão do modelo de desenvolvimento. Porque não basta falar de desenvolvimento, mas que modelo de desenvolvimento que você está a falar? É o modelo neoliberal ou é o outro modelo que você quer trazer no desenvolvimento da África? Temos que criar. Então, e por outro lado, por fim, então olharmos para esta questão da igreja trazida pela Andrea, que é uma igreja e que ela até disse uma coisa assim muito interessante, não é? Que é caminhar com Jesus ou caminhar como Jesus, não é? Então, estas palavras, para mim, elas estão muito fortes e quando ela nos remete àquelas palavras de Jesus, não chores, levanta-te. Não chores, levanta-te. Olhando para esta crise que nós estamos a viver do Covid-19, eu acho que são essas palavras que nós precisamos ouvir também. Levantarmos e não chorarmos. Olhando para as nossas estruturas injustas, estruturas políticas, econômicas, eclesiásticas injustas. Sim, devemos nos levantar, não devemos chorar. Devemos ir para frente. Dito isto, gostaria de agradecer as nossas duas preleitoras e dizermos que daqui a 15 dias estaremos aqui de novo para encerrarmos este ciclo de debate. Para você, Andrea, continuação de um bom dia, porque ainda o sol ainda está aí. Para os que estão nos Estados Unidos, que ouvimos dizer aqui o Natal, então, por favor, estão distantes. Esperamos, então, que lá onde estão, o dia também amanheça. E dizer que vou fornecer a Nancy os endereços das duas pessoas que falou, que é o Naftali e o Paulo. E também, dizer que as pessoas que pediram os textos, não sei o quê, devo dizer que estas apresentações foram gravadas, estão sendo gravadas e estão sendo editados e vão ser depositados num canal próprio onde todos nós e mais pessoas que não puderam participar, então, poderão ver. Muito obrigado, um grande abraço e que Deus nos abençoe. Amém. Muito